A saudade do ser querido que está longe passará. Os dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje, para nós, é um desses dias repleto de amargura, paremos um instante, elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe amorosa a nos dizer carinhosamente: isso também passará. E guardemos a certeza, pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre, semelhante à enorme embarcação que, às vezes, parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte, o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto que, por certo, também passará. Tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. Então, agora, eu vou interromper aqui e vou chamar a nossa irmã Ivanilde, querida, que vai fazer a nossa prece inicial. Um momentinho aqui que eu vou te destacar. Pode fazer, querida. Dá início à nossa prece inicial. Está me ouvindo? Sim. Sim, sim. Tá. Vamos dar início à prece inicial da nossa reunião de hoje. Amado Senhor, estamos dando início a mais uma reunião da tarde de hoje do Pai Bem virtual. Que possamos, em nosso irmão Lucas Azevedo, que irá fazer a palestra na tarde de hoje, falando do Evangelho no Lar, pois é a convivência com o Mestre, a cada dia, a cada momento, que cada ato de nossas vidas se paute pelo amor de Jesus, para que possamos desempenhar o papel de agentes multiplicadores da bondade e do amor. Que assim seja. Devolvendo a palavra à nossa irmã Valéria, que conduz a reunião da tarde do nosso Pai Bem virtual. Graças a Deus. Graças a Deus. Depois dessa maravilhosa prece da nossa irmã Ivanilde, vamos voltar aqui ao compartilhamento da nossa tela. A Sucena, você colocou para gravar, né? Muito bem. Lucas, o nosso posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, conforme eu falei, ele fica no Rio de Janeiro, em Oswaldo Cruz. E como eu sempre gosto de falar, foi através de uma conversa em Uberaba com o nosso querido presidente, já desencarnado, irmão Luiz. Depois que ele foi a Uberaba conversar com o Dico, dizendo que estava insatisfeito com os lugares que ele estava, as casas espíritas que ele estava trabalhando na época, Chico pediu para que ele voltasse para o Rio. Primeiro pediu para ele aguardar o final da reunião, aquelas coisas que o Chico fazia, né? Aguardar a reunião e, quando ele voltasse, juntasse um grupo de amigos e abrisse uma casa, porque o doutor Bezerra de Menezes tinha um propósito para ele. Eu sempre falo que talvez seja essa a nossa maior ligação, porque sempre que o Chico Xavier vinha ao Rio de Janeiro, os nossos, né, como diz o Eugênio, a nossa primeira composição, nossa primeira turma e segunda turma iam
é o encontro dele no Centro Marieta Gaio, aqui no Rio de Janeiro. E aqui é a nossa casa. Esse é o irmão Luiz de quem eu estava falando. O que está ao microfone é o nosso atual presidente, nosso querido Carlos Raimundo Nogueira. E a nossa casa faz aniversaria no próximo mês de outubro, e ela está desde 1962. Então, agora, eu vou apresentar o nosso expositor, que é do Centro Espírita Bezerra de Menezes, conforme eu falei, de Pedro Leopoldo, Minas, Brasil, e ele vai falar sobre o Evangelho no Lar. Só que ele vai falar do Evangelho no Lar também como um antídoto contra o suicídio. Por que ele vai falar sobre o Evangelho? Porque ele é um radialista, né? É músico, como vocês já viram. Ele faz parte do grupo Bezerra de Menezes, grupo musical de Bezerra de Menezes, e ele sempre, além de ser o coordenador do trabalho doutrinário, coordenador das palestras, das reuniões, né, do centro lá de Bezerra, ele tem feito todo domingo, sempre na hora da nossa reunião do Livro dos Médiuns, mas ele tem feito um Evangelho no Lar aos domingos pelo Facebook. E agora, nesse mundo virtual, a gente tem oportunidade de que, às vezes, está numa palestra, está assistindo um outro compromisso, e depois a gente vai lá e está gravado lá no Facebook. Então, o Lucas tem reunido muitas pessoas desse Rio de Janeiro, Brasil, Minas, todo mundo lá no Facebook. Então, aqui, vamos falar um pouquinho desse lugar maravilhoso, abençoado, de Chico Xavier. Então, essa é a casa de Bezerra de Menezes de Pedro Leopoldo. Fora da caridade não há salvação. Aqui, os trabalhos que eles sempre fazem, né? Um dia, se Deus quiser, não vai ser esse ano ainda, mas a gente vai participar desse banquete de Natal, que é uma maravilha. Eu fico sempre, quando eu vejo o pessoal sair daqui, principalmente aquele caminhão cheio de brinquedo lá, porque vem daqui do Ramatiz, passa pelo Arautos e vai a Pedro Leopoldo. Eu fico com muita vontade de fazer parte dessa caravana, mas ainda não consegui. Aqui é o que isso, Lucas? Deve ser É o culto do Evangelho na Fazenda Modelo, onde o Chico trabalhou por muitos anos. Sim. Também. Aqui já é na pandemia, né? Vocês trabalhando, entregando... Aí, exatamente. Entregando cobertores, foi no mês de junho, entregando cobertores nas regiões mais carentes aqui da região. Sim. Aqui não é na fazenda, é? Não, aí algumas palestras que nós fizemos. Sim. Eu coloquei aqui, o Bezerra, né? Mas não ficou... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Cortou um pouco. É melhor, às vezes, lidar com quem diz não ter religião e amar ao próximo, servindo, do que aqueles que se falam que são religiosos, mas não amam o próximo e ainda exploram. Bezerra não é fácil, não. Não é, não. Isso aí foi em cidade de Patos de Minas, essa aí. Aí na Fazenda Modelo, num curso também. Pois é, eu sempre que vejo essa foto, eu fico com água na boca de correr para lá. Aqui são nossos amigos, né? Eugênio, Anélia e o Hélio Martins. Isso. Esse dia foi um curso de passes que nós ministramos. Aqui é o Evangelho que eu falei. Todo domingo tem um tema. Aqui o grupo musical.
maravilhoso, Bezerra de Menezes. Aqui, ó, uma foto do nosso amigo, onde o Emanuel apareceu para Chico pela primeira vez, não foi? Isso mesmo. Açude. E aqui a Fazenda Modelo. Essa foto aqui eu coloquei uma vez no meu fundo do Zoom. Aí o pessoal no Evangelho brincando comigo que parecia um espírito, porque eu não coloquei a foto direito, em vez de ficar assim, ficou confusão danada. Aí eu termino aqui com os espíritos das trevas fazem tudo para atrapalhar quem trabalha, quem quer trabalhar. Mas os espíritos da luz, quando percebem a nossa boa vontade, nos auxiliam em tudo e vamos caminhando. Chico Xavier. Vou repetir. Os espíritos das trevas fazem tudo para atrapalhar quem quer trabalhar. Mas os espíritos da luz, quando percebem a nossa boa vontade, nos auxiliam em tudo e vamos caminhando. Chico Xavier. Então agora, Lucas, seja bem-vindo. Obrigado. Uma alegria muito grande. Na hora que você falar que a gente pode começar, nós começamos aqui. Pode começar. Bom, eu quero primeiro agradecer a Valéria, que fez esse carinhoso convite, né, a nós outros, para participarmos dessa live com os nossos irmãos do Poço de Assistência Espiritual Bezerra de Menezes, aí do Rio. E a gente está vendo a participação de pessoas de todas as cidades, aí de fora do país. Para nós é uma alegria muito grande participar desse momento de luz, de esperança, que vocês tão carinhosamente organizam. E para nós é uma satisfação muito grande. A Valéria convidou-nos para falar sobre o culto do Evangelho como antídoto contra o suicídio. Nós estamos no mês amarelo, mês de valorização da vida. E quando se fala em culto, em 1973, quando eu entrei para a doutrina, no ano de 74, já conheci o Chico num asilo aqui em Pedro Leopoldo, onde eu era voluntário. Os homens eram por minha conta, banho, cabelo, barba e bigode. Eu fazia barba, cabelo e bigode, eles não reclamavam, eu achei que sabia e fazia assim mesmo. Também não tinha outra pessoa para fazer. Mesmo reclamavam, eles eram muito amáveis comigo. Então foi lá que eu conheci o Chico. E, gente, o Chico sempre vinha 2 vezes no ano, que Chico, quando construiu esse asilo, que era coordenado pelo senhor Neri, que era casado com a sobrinha dele, filha da dona Luísa, do primeiro casamento, o Chico, a promessa de Chico é que todo ano ele passaria o Réveillon aqui em Pedro Leopoldo, no asilo, como passou enquanto a promessa era enquanto ele pudesse vir de Uberaba de carro, uma viagem mais longa de carro. E assim Chico fez por muitos anos, e foi lá que eu conheci o Chico, e esses anos sempre que ele vinha, eu tinha contato com ele, que eu era voluntário no asilo, né? O Neri morava do lado da casa dele, e sempre que ele vinha, eu ia lá bater um papo, conversar, dar um abraço, e a gente começou esse contato, foi aí. É claro que os contatos comigo eram poucos, eu vinha 2 vezes no ano, e eu não ia muito a Uberaba, mas foi um momento de muita aprendizagem, de muita luz, que uma hora a gente vai contar aqui para os nossos irmãos, sobre os nossos contatos, nossos casos com o Chico. Inclusive aí na Fazenda Modelo, onde vocês viram essas fotos, foi onde a minha avó o conheceu, e o Chico tirou o meu tio, com 8 anos de idade, da mesa de operação para ter a perna amputada. E minha avó era espírita, ela participava do Luiz Gonzaga com o Chico, ela comentava inclusive o Evangelho, sendo uma analfabeta, ela não lia nem escrevia. E o Chico um dia me disse assim, a sua avó, dona Olívia, comentava o Evangelho, que era uma beleza. Fiquei muito feliz com isso. Mas hoje a gente vai falar sobre o suicídio e o culto do Evangelho. O culto do Evangelho, que é essa ferramenta, esse antídoto poderoso que nos livra das influências interiores, das influências negativas exteriores, das nossas influências exteriores causadas pelas nossas dificuldades, que às vezes nos levam a essa ideação suicida. Setembro Amarelo, que é o mês de valorização da vida, mês de campanha contra o suicídio, e eu achei muito interessante quando a Valéria nos pediu para que falássemos sobre isso, que o Chico aqui, todo final do ano, ele fazia um culto do Evangelho. Lá no culto do Evangelho tinha a reunião, tinha o comentário do Evangelho, tinha água para ser magnetizada pelos Espíritos e tinha as manifestações, as comunicações, as mensagens que o Chico recebia.
Mas muita gente não sabe, Valéria, por que existe o Setembro Amarelo? Por que escolheu o mês de setembro e por que a cor amarela? Isso veio de um garoto americano chamado Mike M., um garoto muito bom, muito inteligente. Ele tinha um Mustang, que era até do pai. Ele consertou, sem fazer um curso de mecânica, consertou o carro, pintou de amarelo. Era um menino bom, um menino inteligente, um menino amigo de todos. Na escola todos gostavam do Mike. Mas um menino prestativo, carinhoso, bom filho, amigo de todos. Mas acontece que no dia 8 de setembro, às 23 horas e 45 minutos, os pais haviam saído. O Mike estava dentro da garagem e mandou uma mensagem para os seus pais. Pais, pai e mãe, eu amo vocês. Não se culpem. Com amor, Mike. E tirou a própria vida dentro da garagem. Os pais foram depressa para casa, chegaram lá com 7 minutos. 7 minutos. Não deu tempo de salvar o Mike. Foram chegando os amigos de escola, os companheiros, os parentes, mas o Mike, menino bom, menino legal, o que aconteceu? O que aconteceu com o Mike? Por que ele fez isso? Por que tirou a própria vida? Descobriu-se depois que a namorada havia terminado com ele. E os amigos falaram, não podemos deixar a morte do Mike passar em vão. Ela tem que servir para auxiliar alguém que de repente esteja com essa ideação e não queira falar com alguém. E eles pensaram então. Escreveram 500 cartões amarelos. Colocaram também uma fitinha amarela, a cor do carro do Mike. E distribuíram no velório do Mike. Colocaram sobre um cesto. Os 500 cartões foram retirados. No cartão estava escrito, se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão para alguém e peça ajuda. Os 500 cartões foram distribuídos à noite, foram retirados. E viralizou, porque eles foram mandados para parentes próximos, para os professores, deixaram em cima da mesa do café para os pais, para amigos do Mike que estavam com a mesma ideação e começaram a pedir ajuda. Criou-se então a Yellow Rainbow, que foi uma associação que passou a distribuir esse recado. Se você tiver ideação suicida, peça ajuda. Até hoje já distribuíram mais de 20 milhões de cartões e já conseguiram salvar quase 120 mil vidas, principalmente de jovens. Foi aí que a Organização Mundial de Saúde decretou o dia 10 de setembro, o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. E a cor amarela, a cor do carro do Mike. Se você precisar, peça ajuda. Falar é a melhor prevenção. Falar é a melhor solução. Tem pessoas que dizem que não deve se divulgar suicídio, que não deve falar sobre o suicídio. Mitos e tabus. Você não deve divulgar o ato, mas você deve falar sim sobre o suicídio. Esclarecer, orientar, pedir às pessoas que conversem com alguém que se está com essa ideação. Divulgar o fato é diferente de você falar sobre o suicídio. Falam que as pessoas que suicidam, pessoas que têm falta de Deus. Não. A pessoa passou por uma dificuldade, por uma luta, por uma aflição. Naquele momento de desespero, ela pode ter contado contra a vida, mas não foi falta de Deus. As pessoas falam que a pessoa que fala demais é que está querendo chamar a atenção. Não é não. Ela está querendo ser encontrada, precisando de ajuda. Dizem também, comumente, que os cães que ladram não mordem. Não. Os cães ladram. Na hora que ele está lá ladrando, eles não mordem, mas mordem quando fecha a boca. Então nós temos que começar a avaliar sobre isso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, nós somos o 8º país em números absolutos de suicídio. A cada 45 minutos suicida uma pessoa no Brasil. Durante a nossa live, aqui nessa tarde, alguém está tentando contra a própria vida. No mundo há uma tentativa de suicídio a cada 3 segundos. 1, 2, 3. Alguém tentou contra a própria vida. No mundo, a cada 40 segundos, alguém comete o suicídio. Já estamos passando a casa de 1 milhão de suicídios por ano. No mundo, suicídio é a 7ª causa maior entre mortes de crianças de 10 e 14 anos. Estou falando de crianças. É a 2ª maior causa morte de jovens entre 15 e 29 anos. A 3ª maior causa mortes entre homens. E a 7ª maior causa de morte entre as mulheres. Acendeu-se já o sinal vermelho. Mas, na verdade, ninguém quer se matar. Ninguém levanta de manhã, vou morrer hoje, quero me matar hoje, não.
As pessoas querem mesmo ficar livres de algum problema, de alguma aflição, de alguma dificuldade que estão carregando. Não estão encontrando força nem saída para o problema. E às vezes acham que está sendo problemas para a família, que se eles morrerem, vai tirar o problema da mãe, a mãe não vai sofrer, o pai não vai sofrer. Não, não, não. Eles estão pedindo socorro, ajuda. Na verdade, como diz uma amiga nossa, doutora Ana Paula Campolina, aqui da cidade de Matosinhos, fonoaudióloga, ela diz: Lucas, eles querem mais serem encontrados, porque se tiver a solução para os problemas, eles não querem, eles não vão morrer, mas não encontram a saída. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, eles colocam: tem sempre uma causa, um descontentamento qualquer, uma dificuldade qualquer que a pessoa está passando. E não vê um fim para aquele sofrimento, para aquela aflição, para aquela dificuldade, e acha que tudo vai acabar, como se desse um delete e tudo desaparecesse. Para aquele que não tem conhecimento da vida futura, que não sabe da vida futura, e às vezes vacila na fé, ele acha muito natural abreviar a sua vida do que viver sob aquele sofrimento, sob aquela aflição. Mas Allan Kardec nos coloca também, está lá no Livro dos Espíritos, na questão 946, que muitas pessoas tiram a própria vida para escapar das misérias ou das decepções. Decepções está sendo um fator fortíssimo das pessoas suicidarem na atualidade. Nas misérias, a pessoa tinha uma vida, aí quebrou, deu revés na vida social, na vida financeira, de repente a pessoa não aguenta, não consegue. O que o povo vai pensar de mim? Eu era rico, agora estou pobre. Como se riqueza fosse valores materiais. Mas as decepções, decepção com o marido, decepção com a esposa, um casamento que acaba, um namoro que termina, uma pessoa que é desempregada, fica desempregada, pessoa que briga e às vezes perde o emprego. E está sendo um número muito alto, principalmente entre jovens. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Na questão 943, eles falam sobre desgosto da vida, pessoa que perde o desgosto da vida. E o problema da depressão, que tem tirado muitas vidas. A pessoa perde a alegria de viver. 70% das pessoas que passam pelo processo depressivo pensam em suicídio. De 10% a 15% acaba cometendo. Mas depressão é uma doença e tem cura. 96,8% dos casos de suicídio têm uma relação qualquer com determinado transtorno. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o suicídio pode ser, até em 2021, a doença mais incapacitante do planeta. 1 a cada 5 pessoas apresentam problemas relacionados a algum tipo de depressão, um transtorno qualquer. Eles nos trazem também, na questão 948, aquelas pessoas que querem escapar da vergonha de uma ação má. Nós tivemos aqui numa cidade, na nossa região, de uma moça espírita, que era o exemplo para a sua família, para os pais. Todo mundo falava: não, tem que ser igual fulano. Falava com os outros irmãos: você tem que ser igual fulano. Fulano é o exemplo, fulano é uma pessoa maravilhosa. Inclusive é espírita, evangelizadora. Mas acontece que essa moça, uma coisa muito natural que acontece no dia de hoje, ela engravidou. Mas na cabeça dela, onde as brechas espirituais a atingiram? O que minha família vai dizer? Minha mãe fala que eu sou exemplo. Meu pai fala que eu sou exemplo. Que exemplo que eu sou agora engravidando, sem casar? Eu tenho irmãs, eu tenho irmãos. Ela não aguentou segurar a barra e suicidou. Então, às vezes, acontece isso. Na questão 949, fala sobre as pessoas que suicidam para que a vergonha caia sobre si e não caia sobre a sua família. Principalmente problemas aí de natureza, às vezes até política, ou às vezes até financeira, ou que uma coisa, a pessoa que tem um problema qualquer com a sociedade, ou com a polícia. Não, eu morro e levo comigo todo o veneno, a minha família não vai sofrer nenhuma represália. Tem pessoas que se suicidam por isso. Tem pessoas também que se suicidam para alcançar uma vida melhor mais cedo. Nós tivemos nos Estados Unidos, algum tempo atrás, de um grupo de religiosos que se suicidaram para chegar a uma vida melhor. Possivelmente, como os Espíritos nos dizem, não vão encontrar essa vida melhor tão cedo. Mas tem aqueles também que suicidam para fugir do sofrimento. Descobriu sua doença. Quanto tempo, doutor? 3 meses. E o sofrimento, muito difícil. Pessoas não querem sofrer. E quem pode dizer que o fim está chegando, né? Perdem a fé e a confiança em Deus.
No livro Céu e Inferno, tem outro caso que eles colocam no livro dos Espíritos 956, não suportar perda de pessoas amadas. E no livro Céu e Inferno tem um caso interessante, que a mãe, no velório do filho, fala: meu filho, vá tranquilo, que em breve nós estaremos juntos. Após o sepultamento, ela foi para um celeiro e se matou. Eles falam, eles nos dizem, levará muitos anos, talvez até séculos, para encontrar com o filho, porque os caminhos serão opostos a partir de agora. Ele fala das pessoas que suicidam, mesmo sabendo as consequências. Suicídio moral, duplamente culpado. O médico fala: meu amigo, para de fumar. Você vai ter um câncer, vai morrer. Para de beber enquanto é tempo. Sai das drogas enquanto é tempo. E a pessoa prefere ficar. Suicídio duplamente culpado, como dizem os Espíritos na questão 952. Mas o Emmanuel, no livro O Consolador, ele nos traz uma colocação dos outros suicídios, os suicídios indiretos, tão perigosos para a vida quanto aqueles que saem do corpo de uma situação ou modo mais violento, que é o ódio, a inveja, a ambição, a mágoa, a vaidade, segundo Emmanuel, vícios que também matam. Então são várias as causas que conduzem o ser humano ao suicídio, mas todas elas pela falta do conhecimento de uma vida futura. E muitas delas não acreditar que nem sempre aquilo que nós achamos que é o fim, será o fim, e não vai ser. Então a pessoa que passa por determinados problemas, às vezes não quer enfrentar um problema, passa por dificuldade, uma luta, não vê saída para aquilo, e acha que aquilo é uma saída, é a solução para o seu problema. Abandono familiar, abusos, fanatismo religioso, aposentadoria, perdas afetivas, perdas financeiras. Quantos idosos, quando aposentam, tem aquela depressão: nossa, estou chegando próximo da morte, não conseguem suportar. Abrem as brechas às influências espirituais. Nós tivemos, no ano passado ainda não tinha pandemia, e sempre fazemos isso, reunião nas escolas aqui da nossa região, foram quase seis cidades, envolvendo quase 8.000 alunos, para conversar, para levar o tema. Setembro Amarelo, falávamos sobre suicídio e depressão. Muitos jovens com ideações suicidas, que as diretoras ficaram abismadas. E nas conversas com esses jovens, a maioria delas estavam com ideações suicidas por causa de problemas dentro da própria família. Pais que se separaram e separaram dos filhos também. Pais que moravam dentro do lar, mas agiam como estranhos. Pais que não se doavam para os filhos, não tinha tempo para os filhos, não conversavam com os filhos. A falta de diálogo, a amizade sincera entre pais, entre filhos, a falta de respeito. Às vezes, o filho precisa desabafar um problema, uma luta que ele vem enfrentando consigo mesmo. Não consegue encontrar nos pais aquele apoio, aquele ombro amigo. E às vezes procura a rua. E muitas vezes a rua não tem a resposta certa. E às vezes a pessoa ou quer tirar a própria vida ou ainda envereda no caminho tortuoso das drogas. Falta de Jesus no lar, falta de culto do Evangelho no lar. Aqui nós não estamos transferindo responsabilidades para os pais. Aqui nós estamos alertando-nos como pais da importância de sermos amigos dos nossos filhos. Você já falou para o seu filho que você o ama? Já deu um beijo no seu filho? Você já falou para o seu filho: meu filho, você é importante para mim. E eu quero ser importante para você também. Meu filho, se você tiver uma barra, uma dificuldade na vida, conte comigo, com seu pai, conte comigo, com sua mãe. Nós estaremos juntos para dividir com você. E se não pudermos resolver, meu filho, nós vamos chorar juntos com você. Para o filho ter aquela confiança, que ele tem apoio em casa, ele tem um lar estruturado, ele tem uma ajuda, ele tem uma referência. E nessas visitas às escolas, nós não encontramos isso. Na primeira decepção que eles enfrentavam na vida, o namoro que se acaba, o emprego que se perde, um não que ele encontrou, quando de repente nós não falamos para ele: meu filho, minha filha, nós vamos encontrar 10 não, mas o 10 primeiro será o sim. Preparemos-nos para o não. O não nós já temos. Confiemos. Então o culto no lar é aí que entra o nosso tema. O lar desestruturado, sem base reta, sem Jesus no lar, sem a vivência respeitosa, a reciprocidade de confiança nos familiares, nos entes queridos, possivelmente estará abrindo as portas às influências espirituais para nós e também para nossos filhos. Família é muito importante.
no socorro, na ajuda àquele que tem ideação suicida. Tanto é que a pessoa passando por depressão ou por essas ideações tem que ter o tratamento médico, psiquiátrico, psicanalista, social, espiritual e, claro, um tratamento que nós chamamos familiar. Apoio, ombro amigo de família, dividir o peso. A ajuda dos que estão próximos, comprometidos ali com o enfermo, apoiando, estimulando, encorajando, sendo aquela presença, vai ser muito, muito importante. Vai fazê-lo a trabalhar desse processo terapêutico de ajuda, de socorro, mostrar à pessoa que nós estamos a seu lado. Não querer viver a vida dela 24 horas como aquele fiscal, porque isso não vai acontecer, não vai por aí. Então, enquanto tivermos a oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família. Está lá no Gálatas, Paulo aos Gálatas, do capítulo 6. Então, na equipe dos familiares que estamos na nossa família, Jesus dizia: o homem dá por inimigos da própria família. Então, nós sabemos que, de repente, tem ali pessoas que suicidaram em outra encarnação por nossa culpa. E, de repente, nós precisávamos agora sermos um ombro amigo para tirá-lo dessa ideação. E, às vezes, esquecemos de sermos amigos, sermos família. Levarmos Jesus, abrir as portas do lar para Jesus através do culto e para que Jesus permaneça no lar. A nossa convivência, a nossa atitude dentro do lar é que será muito importante. Então, a oração no lar é proteção, é luz. O lar é a primeira escola, Deus diz Emmanuel. Nós, como pais, somos os primeiros professores. Nós não podemos esquecer disso. Se eu tivesse perguntado aqui antes de falar isso, se algum dos irmãos que estão participando conosco se lembrava da primeira professora ou da primeira escola, possivelmente esqueceríamos dos pais, esqueceríamos do nosso lar. Então, o Evangelho no Lar é essa reunião semanal, que a família se faz destinada a trazer Jesus para os nossos corações. A compreender o valor de termos uma família no alicerce chamado amor. A única religiosidade que Jesus nos trouxe, porque Jesus não nos trouxe religião. E ele nos disse: olha, quando estiver 2 ou mais pessoas reunidas em seu nome, ali eu estarei no meio delas. Essa foi a sua promessa. Então, confiando nisso, olha a oportunidade que temos de convidar Jesus para dentro do nosso lar, para junto da nossa família, para ser a proteção do meu filho quando ele sai para o trabalho, para a escola, para que ele não se envolva com as trevas, com as más companhias, para que ele saiba se conduzir na vida, porque terá a presença amorosa desse companheiro, desse irmão de luz chamado Jesus. Mas vamos ouvir as opiniões dos nossos espíritos de luz aí sobre o culto do Evangelho no lar, essa proteção que temos, e principalmente contra as ideações suicidas. Emmanuel nos diz: o culto do Evangelho no lar não é uma inovação. É uma necessidade em toda parte onde o cristianismo lance raízes de aperfeiçoamento e sublimação. Quando o ensino do mestre vibre entre 4 paredes de um templo doméstico no nosso lar, os pequeninos sacrifícios tecem a felicidade comum. É o lar feliz vivendo harmoniosamente com a presença do Cristo nos corações. Diz Emmanuel: se o homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização. Olha a importância desse pronto-socorro que se faz a cada dia da semana, naquele horário, com o culto do Evangelho no lar. Ali está o culto no lar, mas está um prédio, ali estão andares daquele pronto atendimento. Por isso que ele diz que a importância do lar na educação moral. É no lar que os espíritos se reencontram sob o mesmo teto, na condição de pais, de filhos, de irmãos. E nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de aprendizado moral, de troca mútua, de perdão mútuo, de diálogo, de reciprocidade, de confiança. A melhor escola é o lar. Os melhores professores temos que ser nós, dentro deste lar. O nosso amigo Emmanuel fala que o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família. A família aperfeiçoada melhora a comunidade.
e a comunidade melhorada eleva a nação. Olha a nossa importância na criação divina, como irmãos que somos essa família aqui na Terra. Sermos instrumento de Jesus. O homem aperfeiçoado e iluminado pelo Cristo não se mata. Confia e saberá que tudo passa. E nossos filhos, sabendo disso, nos dão uma segurança muito grande. E se nós pudermos divulgar sobre o suicídio, igual fizemos aqui, nessa live, nessa oportunidade que vocês me concedem, é uma oportunidade de esclarecimento. É falar sobre o assunto para socorrer e amparar. Chico Xavier, um dia conversando com ele, ele nos dizia que se nós espíritas soubéssemos da importância do culto no lar, que é justamente no culto do Evangelho no lar que nós recebemos as visitas dos nossos entes queridos que retornaram antes de nós da grande viagem, todos faríamos o culto, porque é um ambiente propício. A melhor felicidade, a melhor alegria que tem um ente nosso querido que já desencarnou, é eles saberem lá que nós de cá estamos conscientes que eles estão vivos. Ou seja, os vivos de lá saberem que os vivos de cá sabem que eles não estão mortos lá. E no culto do Evangelho é o melhor momento para visitarem-nos, darem-nos um abraço, um beijo, porque a saudade, ela dói nos dois lados. E no culto do Evangelho no lar, é este momento de aprendizado, de visita, de recebermos aí os nossos entes queridos. Olha o que a nossa irmã Sheila nos traz. Organizemos nosso agrupamento doméstico do Evangelho. O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão no mundo. Como melhorar a sociedade se nós não melhorarmos o nosso lar? Como melhorar o nosso lar se nós não melhorarmos o nosso coração? Como ser exemplo? Como ser um ombro amigo se eu não me esforço para isso? Bezerra de Menezes nos diz o seguinte: Evangelho no lar é Cristo falando ao coração, sustentando semelhante luz nas igrejas vivas do lar. É o lar se transformando num templo, numa igreja, onde Jesus permanece, onde Jesus nos visita, conforta, consola, instrui e auxilia. Diz Bezerra de Menezes, trabalhemos pela implantação do Evangelho no lar, quando estiver ao alcance das nossas possibilidades. E aí vem o alerta a nós espíritas, façamos o culto do Evangelho no lar. Falemos em nossas casas sobre a importância do culto do Evangelho no lar. Essa proteção, esse campo de força que se faz em cada lar, que pratica o culto do Evangelho, contra as investidas espirituais negativas. Diz Bezerra de Menezes, trazer as claridades da boa nova ao templo da família é aprimorar todos os valores que a experiência terrestre nos pode oferecer. Vamos ouvir mais um. André Luiz. Os espíritas, em particular, os participantes de grupos mediúnicos, precisam compreender a necessidade do culto do Evangelho no lar. Tem espírita que vai só para a reunião mediúnica e não volta no centro mais. Tem espírita que vai para a reunião, ali assiste a palestra, recebe o passe, as energias do passe e sai embora para casa, não volta mais. Não se envolvem com os trabalhos da casa. Tem espíritas também que sabem que o passe começa após a palestra, o estudo, e só vai para o momento do passe, colocando o passe como mais importante do que o estudo da noite. Ainda precisamos aprender muito. E André Luiz nos alertou, né? Pelo menos semanalmente é aconselhável se reúnam os familiares e com alguns parentes, se for o caso, para compreender a doutrina espírita à luz do Evangelho. Aí nós não iremos à casa espírita apenas para o passe. Que muitos falam tomar passe como se passe fosse uma água. Passe você não toma. Né? Você não toma um choque, você recebe uma descarga elétrica. Passe é energia, você recebe as energias do passe. Mas um dia alguém falou tomar passe e ficou. Nós tomamos água magnetizada, nem água fluidificada, que a água já é fluida, já é fluida. A água já é um líquido. Mas o culto do Evangelho no lar é muito simples.
a prece inicial após determinar o dia, determinar o horário, o dia da semana, convocar os familiares e fazer ali a prece inicial, a leitura, comentar sobre aquela leitura. Todo mundo pode falar. A pessoa não queira direcionar, só ela direcionar o culto do evangelho, como se ela fosse a Não, coloque todo mundo na roda para falar o entendimento, o que achou daquela mensagem da noite, do evangelho. E depois disso, não esqueça da água, coloque a água para ser magnetizada pelos espíritos de luz. E depois faz a prece de encerramento. Mas quantos benefícios proporciona o culto do evangelho? Acolher irmãos desencarnados que estejam, de repente, obsediando algum ente querido, algum familiar, ou o prédio, ou o vizinho do bairro, aquele pronto-socorro que se faz, de ajuda, aquele PA, pronto atendimento espiritual que se faz naquele lar que leva a sério. Culto do evangelho no lar. E todos, importante, se tiver criança, tiver um livro para criança ler, o Pão Nosso da Meimei, um outro livro infantil, peça ela para ler. Se ela quiser fazer a prece, ensine a fazer a prece também. O culto tem que ser família, é muito importante. O culto família. O culto não pode ter uma direção apenas. Culto família. O culto do evangelho no lar. Nosso tempo está esgotando aí? Não. Eu queria interromper, como já interrompi. Você está falando de família, você está falando, mas nem sempre isso que você está falando agora é possível. Às vezes a família não atende, às vezes a família não quer, às vezes estamos sozinhos, quer dizer, sozinhos entre aspas, mas aí as pessoas também precisam fazer, não precisam tentar, porque eu tenho muitas pessoas, conheço muitas pessoas e às vezes mandam um zap para a gente, minha esposa, meu esposo não quer, não aceita, mas eu faço sozinha. Então, e como é isso? Como é que é a gente fazer somente, né? Sozinho nós nunca estamos. O que você acha disso? É uma pergunta muito interessante, que tem até no meio espírita tem isso. Lá em casa as pessoas, só eu que sou espírita, os outros são evangélicos, ou os outros são de outra determinada caminho religioso. Na verdade, isso nada mais não é do que uma desculpa. O culto do evangelho no lar é o culto para unir famílias. Mas Jesus deveria unir as famílias. Mas naquele momento está tendo aquele preconceito, porque as pessoas acham que culto é espírita do evangelho no lar. Não é isso, o nome é culto do evangelho no lar. Eu tenho filhos que são evangélicos, nós nos reunimos em nome do Cristo, não é em nome do Espiritismo, é em nome de Jesus. O culto é do evangelho de Jesus, não é culto particular, mas não deve ser forçado. Se as pessoas não querem, não compreendeu esse momento de luz e de esperança, façamos sozinhos, que jamais estaremos sozinhos. Abra o evangelho, faça a sua prece. Não podemos deixar de fazer porque as pessoas não querem. Não, nós não temos que preocupar com as pessoas. Cada um tem o seu tempo. Cada um dia vai compreender a necessidade dessa busca do Cristo. De repente não participam do evangelho conosco, mas são muito mais espíritas, mais cristãs do que a gente. E o fato de não participarem conosco do culto do evangelho no lar não significa que a família está desunida. Isso significa que eles compreendem, respeitam e não querem participar. Nós não devemos forçar ninguém a nada. Mas o culto do evangelho que nós devemos entender é que quando Jesus se reúne, convidamos Jesus no culto do evangelho do lar, Jesus vem, independente de ter uma ou duas pessoas, ou três, porque jamais estaremos sozinhos. Então, é muito importante a sua colocação. Então, meus irmãos, façam o culto. Lá na minha casa não tem, faça no quarto. Lá na casa, se televisão o tempo todo, faça no quarto. Coloque sua água. Ofereça água para eles também. Se eles não quiserem, não tem problema, não precisa brigar com ninguém. Culto é para unir, compreender, não para desunir, desagregar. Então, é mais ou menos por aí. Tem alguma outra colocação? Estão nos ouvindo aí? Desculpa, eu estou com o microfone desligado. Olha, a Sônia está falando aqui, numa amiga nossa, que há 23 anos atrás ela teve ideia suicida. E graças a Deus consegui pedir ajuda. Não foi falta de fé em Deus, só queria deixar de sofrer. Quem me conhece não diz,
mas sou diagnosticada com depressão e luto diariamente com esse mal. Tem dias que é horrível sentir isso. O Espiritismo me salvou. O Espiritismo... Como é que é o nome da nossa irmã aí? Sônia Isabel. Sônia? Sônia Isabel. Oi, Sônia, Deus te abençoe. Obrigado pelo seu depoimento, né? Encheu-nos de muita emoção. A pessoa passando por processo depressivo vem essas ideações, sim. Na verdade, você compreendeu a necessidade de esforçar e o Cristo te ajudou. Isso é lindo. Porque quando você passa o seu depoimento que você venceu, que você está vencendo, que é uma luta diária, todos nós passamos por isso. Você está dando um depoimento, o seu exemplo, que nós devemos realmente buscar ajuda. Buscar ajuda. A depressão, ela às vezes nos coloca ajuda, nos impulsiona ao isolamento. Então, o nosso Senhor, me ajuda, me dá força, me dá coragem. Nós neutralizamos as influências espirituais. E a importância de você, quando você fala Jesus me salvou, Jesus te salvou através de você. Chico Xavier falava isso. Olha, meu filho, tem um ditado antigo que fala assim, Deus socorre a criatura pela própria criatura. Então, quando nós abrimos o pensamento, Jesus me socorra, Jesus me ajuda, Ele envia ajuda como enviou para você. Seu exemplo foi muito legal. Né? Então, é isso mesmo. Então, quando fala que tem famílias que não ajudam, que não socorrem, tem. Mas nós não podemos deixar de fazer a nossa parte e fazermos a nossa busca. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. E você, Sônia, foi ao Cristo. E a resposta veio. Você encontrou nele as forças, a coragem. Com o conhecimento da doutrina, você se esclareceu e está vencendo a sua luta. Deus te abençoe. Que legal, Jesus te ilumine. Alguma outra colocação aí? Podemos seguir aqui? A Tati está falando aqui, a Tati Demares, que a verdadeira corrente do bem começa dentro do lar. Perfeita fala, estou adorando. É verdade, a caridade começa dentro de casa. Se você quiser saber se você está sendo uma pessoa cristã, se você está sendo um bom pai, um bom filho, uma boa filha, uma boa mãe, não pergunte os da rua, não. Pergunte seus familiares. Que a rua, nossa, seu pai é ótimo, seu pai é bom, nossa, sua mãe é maravilhosa, nossa, que filho bom que você tem. Pergunta dentro de casa como é que a gente é. Porque a primeira escola é lá. Então nós temos que começar a praticar a nossa verdadeira caridade, primeiro para conosco mesmos, e depois para com os familiares, porque o nosso compromisso primeiro está no lar em que nós fomos recebidos e naqueles lares e aquelas pessoas que nós recebemos como filhos. É ali que começa o aprendizado, é ali que começa a verdadeira caridade. Falar bonito lá fora, nas lives, aqui é muito bom. Ô, Lucas, se é uma pessoa boa, vai lá em casa e pergunta aos meus filhos. Vai na casa da mãe deles, pergunta para eles. Mas a gente tem uma vivência boa. Então é isso mesmo. O exemplo começa primeiro para com a nossa consciência. Eu tenho que me amar, senão eu não amo o semelhante. Se eu não estou cuidando de mim, o outro ficará em segundo plano. Então ela falou com muita propriedade. Começa-se em casa. Mas às vezes em casa é difícil. Minha mãe não sei o que, não compreende, meu pai não compreende, não sei. Nós tivemos um jovem aqui na mocidade conosco, isso já vai muitos anos. Ele entrou para a mocidade, um entusiasmo danado com a doutrina. E a mãe dele me procurou com o Lucas, o que vocês fizeram com meu filho? Eu falei, o que aconteceu, irmã? Ele está me chamando de minha irmã. Não é de minha mãe, não. Nós somos irmãs, minha mãe. Falei, ai, meu Deus, errei em alguma coisa. Procurei o rapaz e começou, meu amigo. Não é assim, não. Então, a gente tem que compreender sob a luz da razão, né? Para a gente ter aquela certeza no coração que eu posso ser uma pessoa muito querida. Mas se eu sou odiada pelos meus familiares, tem que compreender, né? Onde é que tem algum erro. Meus familiares podem não me compreender, mas se estão me odiando e não gostam, alguma coisa está errada. Ela falou assim, com muita propriedade. A primeira caridade começa dentro de casa. Começa conosco mesmo e depois está dentro do lar. Aqui também, ó, a Marisa Mendes está falando que criar essa intimidade com Jesus, né? O Evangelho faz isso. Criar uma intimidade com Jesus.
É verdade. Obrigado, minha irmã, pela sua colocação aí. Legal, prazer estar recebendo sua colocação. É verdade. E a gente tem essa dificuldade, né? Quando a gente vai fazer um trem errado, a gente deixa a intimidade lá. Jesus, você me espera aí enquanto eu faço um trem errado aqui. Depois a gente volta, depois nós fazemos as pazes. E a pessoa com essas ideações é isso mesmo que faz. Ela acha que ela que ela foi abandonada, que às vezes até que Deus não existe, perde um pouco da fé e se quer resolver sozinho não consegue. Então, quando a gente tem essa intimidade, e fala, Senhor, lembra do fariseu publicano? O publicano falou, Senhor, me perdoa que eu sou um pecador. Olha a intimidade. Falou para Jesus aquilo que tinha no coração. E Jesus compreende a nossa dor, as nossas falhas, as nossas dificuldades, os nossos erros. Senhor, eu errei, me ajuda a recuperar. Eu não posso abandoná-lo com a justificativa de que eu fiz bem errado, eu não sou digno de estar com o Senhor. Não. Eu errei, mas eu sou digno e quero estar, e vou ficar. Me ajuda aqui, Senhor, tem misericórdia. É assim que tem que ser. Porque geralmente, na hora das dificuldades, das aflições, a gente acha que deve afastar. Não sou digno, vou ao centro hoje, que eu xinguei fulano. Não, vá, meu amigo, vá para ouvir a lição da noite, para, quem sabe, o mais breve possível, você pedir a pessoa perdão. Nós não devemos afastar do caminho da luz, dessa intimidade com o Cristo pelos nossos erros. Porque o Cristo nos compreende, o Cristo sabe. O Cristo ele chamou 10 pessoas com o coração rude, embrutecidos, para burilá-los. E assim é o nosso coração. E nós precisamos burilar. E essa companhia do Cristo é que vai fazer com que nós burilemos o nosso espírito ainda tão embrutecido, precisando. Aqui, ó, Lucas, o Luciano, ele fala descrucificar Jesus, o grande desafio para o espírita cristão. É verdade, é verdade. Porque enquanto nós imaginamos que Jesus está pregado numa cruz, que Jesus morreu porque nós matamos Jesus. Jesus morreu por nós. A gente tem certas coisas que a gente precisa compreender, né? Jesus morreu para nos salvar. Jesus deu exemplo para que nós nos salvemos, com a ajuda, com o amparo dele. Mas aquilo que nós tivermos que fazer, Deus não vai fazer, Jesus não vai. Meu filho, eu quero contar com a sua ajuda. Lembra de André Luiz? André Luiz ficou 8 anos nas regiões umbralinas. A mãe o visitava. Um dia que ele falou, Senhor, me ajuda, vinde a mim. Quando ele foi ao Cristo, a mãe do lado dele. Mãe, a senhora está aqui? Estou, meu filho, vim aqui todo dia. Mas hoje você abriu o coração para o Cristo. Hoje você pediu socorro. Então o Cristo conta com a gente. O médico nos receita o remédio. Alguém pode ter pago a consulta, alguém pode ter nos levado ao consultório, alguém pode comprar o medicamento para a gente, mas o ato de ingerir o medicamento é meu. O meu amigo, o meu vizinho não vai tomar o medicamento por mim. Essa parte é minha, essa parte é nossa. E nós não podemos julgá-la para o Cristo, porque ele conta justamente conosco. Que se fosse muito fácil, ele fosse só bater uma varinha de condão e nós nos transformássemos em pessoas melhores, cadê o nosso livre-arbítrio? Cadê o nosso progresso? Então, esse irmão tem essa razão, sim. Descrucificar Jesus e colocá-lo ao nosso lado, dentro do coração, impulsionando-nos a seguir e trilhar o caminho do bem. Aqui, olha, outro irmão nosso, o Marcos Celeno, ele fala de uma senhora que tinha que fazer o seu culto do evangelho, além de só trancada no banheiro, porque a família não tolerava essa prática. Com o passar do tempo, foram se incorporando ao culto. Vale a pena insistir. Se ela tivesse desanimado, né? Por isso que vinde a mim que eu vos aliviarei. Em mim encontrarei as forças, né? E ela persistiu. E às vezes é difícil mesmo a persistência. Mas quantos corações endurecidos precisam de amor e paciência para abrir a porta para o Cristo? E ela usou dessas ferramentas maravilhosas, que foi a paciência e foi o amor. Que legal, que lindo. Olha, o Marcos Freste, nosso amigo que está lá na Alemanha, ele diz que lá na Alemanha o suicídio é um problema sério. Apesar de ser um país rico, os índices são altíssimos. O outono acaba de começar e logo teremos o inverno.
São diversos meses com muita escuridão. Ao anoitecer, costuma ser às 17 horas. Além disso, para os alemães são individualistas e bastante solitários. Os casos de suicídio se intensificam, infelizmente, nas festas de fim de ano. Materialismo intenso é uma pena. A dificuldade no nosso coração, se a dificuldade no nosso interior é uma dificuldade espiritual, possivelmente coisas materiais não irão resolver. É por isso que, às vezes, a pessoa que está em depressão, ela passa no vestibular, sai o resultado de vestibular, que ela já entrou em depressão depois, ela não se alegra. Se ela ganha na loteria, ela não se alegra. Por quê? Porque a necessidade interior não é de coisas materiais. Quando ele fala que é um país rico, a riqueza jamais irá preencher as lacunas do coração que precisa da riqueza da alma. A riqueza da alma não se faz com coisas materiais. Se faz com amor, com Cristo, com a presença de Jesus, com a presença do bem. Com a presença do bem. Então nós temos que, mas cada um que nasceu naquela região tem os seus compromissos. Vamos orar para que esses irmãos possam ir abrandando o coração, ir abrindo o coração para que o amor de Jesus possa penetrar, para que eles possam encontrar no Cristo essa guarida, essa confiança, essa ajuda, para que esse número de suicidas lá possa diminuir. Porque enquanto nós colocarmos no mundo, nas coisas materiais, a nossa riqueza, possivelmente quando a riqueza da alma pedir um vintém, uma moeda de amor, paciência e fé, ela não vai encontrar. Agora, partindo aqui da conversa do Marcos, a gente tem muitos amigos fora do Brasil, e o que você fala para esses irmãos espíritas que estão fora do seu grupo de origem, têm que conviver com tudo isso, são espíritas, fazem o evangelho? Qual é uma palavra que você possa falar? Porque eles vivem no mundo fora da realidade deles. Então, eles voltam para suas casas, eu acho que eles precisam de mais ajuda do que nós aqui que estamos, né, junto dos nossos. A primeira fase que eu diria para eles é vigiar e orar, como Jesus nos assevera. Manter sempre a vigilância e a oração para não perder o contato com os espíritos de luz, com o seu anjo guardião, o seu espírito protetor, que estará sempre ao lado ajudando. Para que não envolvam também com o materialismo severo, com as opiniões muito mundanas do ambiente que às vezes eles vivem. A gente pode estar num ambiente sem sintonizar com o ambiente. É questão de sintonia. Eu posso estar num ambiente que todo mundo fuma, todo mundo bebe, mas eu estou ali pelo social, pelos amigos de trabalho, pelos familiares, mas eu posso manter a minha vigilância, a minha oração, sem entrar na faixa vibracional daquele local. Mantendo a minha mente vigilância, conversando com todos. Porque a pessoa bebe, eu não preciso beber. Porque a pessoa fuma, eu estou no meio, eu não preciso fumar. Né? Manter essa vigilância. E quando chegar em casa, Senhor, obrigado, ajude, não deixe. Chico falava conosco nas reuniões que tínhamos com ele, falava, meu filho, a oração é um santo remédio todo dia. Mas a oração, a hora de deitar, ela é tão importante. Por quê? A oração durante o dia nos protege, nos ajuda, a gente está sempre em sintonia. Mas a oração para deitar, porque quando nós saímos do corpo, nós somos nós mesmos. Do jeito que nós somos. Para a nossa personalidade. Que muitas vezes nós escondemos por causa do ambiente físico em que vivemos. E se nós não pedimos na oração a proteção do nosso anjo protetor, espírito protetor, anjo guarda, como queiram, para nos conduzir, para nos guardar enquanto o nosso corpo descansa para recarregar as energias do cérebro, possivelmente nós seremos embalados pelas mesmas companhias que tivemos durante o dia. Então, olha a importância da oração, do vigiar e orar. É um ambiente difícil, países materialistas, mas nós não podemos perder jamais o nosso vínculo, o nosso contato, a nossa sintonia com Cristo e com os Espíritos de luz, através da oração, através do pensamento positivo, através da prática do bem, que pode ser feita em qualquer lugar, através de uma frase de luz para alguém que esteja precisando, sem ser preciso estarmos envolvendo com as pessoas de uma maneira muito direta, devido ao materialismo que elas carregam dentro de si.
Aqui, a Camila Gomes, ela está falando de Paris, a mesma coisa acontece aqui em Paris. Os europeus têm essa carga muito pesada e nós espíritas vemos muito isso. Ontem eu recebi um telefonema da França, de uma amiga minha, que a amiga dela suicidou-se anteontem. Então, assim, pedindo a gente ajuda. Então, assim, realmente muito, parece que em setembro, né, a gente falando tanto em suicídio e toda hora, conforme você falou, cada minuto tem alguém suicidando-se por aí. É verdade, Camila. Ela está dizendo que os europeus têm uma carga muito pesada. Uma entrevista que Chico Xavier deu para uma rádio, através do Herculano Pires, perguntando para ele sobre os países que ele havia viajado e como é que o povo sentia, assim, como é que Chico sentia a vibração deles com relação ao Cristo. Ele falou sobre isso também, que via as pessoas, às vezes, com pouco envolvimento com a dor alheia, com pouco envolvimento com o amor, mas, assim, o básico e sem muito envolvimento com o lar espiritual. Mas somos filhos do mesmo Pai. E Jesus é o médico e o mestre de todos nós. Ele haverá de tocar o coração a cada momento certo. O que nós não podemos é deixar de contribuir, se estamos nesses ambientes, nesses países, com a nossa parcela, por mais que seja pequena. É a nossa oração pelos irmãos do trabalho, nesses ambientes, é a nossa oração por aquele país, por aquela cidade que nós estamos residindo, é para que Jesus possa amparar, proteger, iluminar, tocar esses corações, para que eles possam abrir a mente, o coração para uma luz maior que vem do Cristo. Essa é a nossa participação. O resultado será hoje? Será amanhã? Não sabemos. Mas nós estaremos fazendo a nossa parte. Aquele caso do incêndio na floresta, em que a andorinha voava quilômetros, ia ao rio, pegava um biquinho d'água e jogava a água no incêndio. E os outros pássaros falando com ela: para que você vai fazer isso? Você nunca vai apagar esse incêndio na floresta. Ela disse: eu sei disso, eu tenho essa certeza, mas eu estou fazendo a minha parte. É por aí. Aqui, Lucas, a Fátima, ela diz assim: neste caso do suicídio, temos que estar atento à comunicação oral. Muitas vezes, quem está com a intenção suicida fala que vai morrer. Como podemos ajudar? Falam subjetivamente. São poucas as pessoas que falam, mas falam subjetivamente. Temos que ficar muito atento àquelas pessoas que dizem assim: não, não sei porque eu nasci, não, o mundo cruel, eu vontade de morrer, eu vontade de subir. Só de falar essas frases, já cria-se um vínculo com espíritos inferiores e malfazejos, que poderão, já sabendo que eles têm aquelas ideações, mesmo que só na fala, que ali tem um potencial. Temos que ficar alerta aos sinais. Ou outros sinais, aquela pessoa que sempre era alegre, começa a ficar triste, não conversa com ninguém, vai para um canto. Se você percebeu a diferença de comportamento do seu amigo, você é amigo, conversa com ele, meu amigo, vem cá. Olha, estou notando você um pouco diferente. Se você precisar dividir algum problema de separação comigo, eu estou aqui pronto para te ajudar. Vamos trocar uma ideia. Conta comigo, conta com a minha oração, busca o Cristo também, mas conta comigo, eu sou seu amigo. De repente eu posso não resolver, mas posso dividir a dor que você está passando. Quando a pessoa perceber que ela tem um ombro amigo, ela não está sozinha naquela aflição, ela já abre um pouco o coração para receber ajuda. Mas deixa o fulano quieto para lá, ele é sistemático assim mesmo, não vou falar nada não vou interferir na vida dos outros. De repente, a gente está deixando de dar um socorro. Se ele é seu amigo, e se você perceber uma atitude diferente, que está um pouco diferente, chegue para ele e ofereça seu ombro amigo. Não é exigir, é oferecer o ombro amigo. De repente, ele está ali implorando alguém para conversar. E não tem. Não tem a família, não tem um amigo que ele queira confiar. E você se oferece. Não para ser curioso o que está acontecendo com ele, mas para oferecer um apoio, uma escora, um ombro amigo. E aí sim, você estará salvando uma vida. Por isso que o atendimento, né? O atendimento fraterno, ele tem que ser
o tempo todo, 24 horas, porque às vezes a pessoa liga para uma e a outra fala assim, eu não tenho tempo para te atender agora, pode falar? Aí já te quebra, né? E às vezes você só precisa só de uma palavra, porque a gente tem muito isso. Eu sei que eu tenho muito cuidado com esse tempo, as pessoas tenho fama de que respondo rápido. Às vezes eu estou numa reunião, não posso falar, mas as pessoas sabem que eu vi. Então, por quê? Porque uma vez eu estava na escola que eu trabalho, tem 2 pessoas que trabalham aqui comigo na mesma escola, a menina chegou perto de mim e segurou no meu braço e caiu no chão. E quando ela segurou no meu braço, ela falou assim, ainda bem que você estava aqui. Aí caiu, claro que na escola a gente não pode fazer oração, não pode fazer nada, mas ninguém está me vendo, está vendo o que eu estou fazendo, eu estou fingindo que eu estou ajudando, quer dizer, estou ajudando, mas estou orando. Então, aí depois ela melhorou, nós chamamos a família dela, e a família dela, e eu já escutei isso de familiares também, isso é chilique, isso acontece sempre. Então, aí nós começamos a fazer uma orientação, conversar com essa menina, com essa família, e aí fomos ajudando, né, de uma maneira que o professor e tal, aquela ajuda que não pode dizer que a professora está fazendo isso ou aquilo, mas a gente não pode ver uma coisa dessa e fingir que não está vendo, né? Porque não tem tempo, ou porque não é sua, você não é psicóloga, você não pode se meter nisso e tal. Eu não concordo com isso. Então aí a gente foi conversando, até que convencemos essa família, Deus ajudou bastante, e a avó levou essa menina, que eu acho que ela tinha uns 17 anos na época, questões por causa de namorado, e aí a avó levou para uma outra cidade, onde ela ficou bastante tempo e depois retornou já bem. Então, assim, é aquela coisa do tempo, né? Eu não tenho tempo, eu não posso te atender agora, mas às vezes só tem aquele minuto para você responder. Pode ser que não chegue. A pessoa, na verdade, ela não quer se matar, ela está precisando ser encontrada. E ela pode ser encontrada através de um abraço, através de um aperto de mão, através de um sorriso, através de um ombro amigo que surja na vida dela. Nós estávamos fechando o centro, havíamos saído da reunião mediúnica, quando chegou um rapaz e falou assim para a gente, quem que é o coordenador aqui? Eu falei, sou eu. Eu poderia conversar com o senhor? Falei, perfeitamente. Aí pediu o pessoal para esperar, abriu o centro novamente, acendi a luz, fui com ele para uma sala, e ele me disse assim, eu estava ali à beira dali esperando o trem passar. Eu desentendi com a minha esposa, nós estamos aqui de passagem, estou trabalhando numa empresa aqui perto, estamos morando aqui, desentendi com ela, e enchi as minhas mãos de todos os medicamentos, inclusive peguei os dela, mas quando eu estava vindo para cá, eu passei perto da linha e lembrei, não vou esperar o trem passar. E vou acabar com a minha vida. Nisso, o telefone dele chama. Era um irmão dele de São Paulo, eles são paulistas. O irmão dele falou, seu, você está onde? Ele falou, eu estou aqui na beira do trem, da linha, esperando o trem passar, que eu vou tirar minha vida, aconteceu isso e isso. Ele falou assim com ele, saia daí agora, você pode até fazer isso, mas você saia daí agora e procura uma casa espírita em Pedro Leopoldo e conversa com alguém. Isso já era 10 horas da noite, a casa espírita que na terça-feira funciona, que já havia fechado, fecha 9h30, nós estávamos saindo. E falou, e daqui quando você acabar de conversar com ele, você liga para mim. E eu falei. Aí eu falou aquilo, eu o abracei, nós choramos juntos. Eu falei, meu amigo. Bom, abraçamos, choramos. E eu vi a importância de um abraço. Eu falei, meu amigo, você tem filhos? Tenho. E eu falei, qual é a idade dos seus filhos? Uma tem 9 e a outra tem 12. Eu falei, você já pensou? Se quando essas 2 filhas suas tiverem um problema na vida, elas vão falar que assim, meu pai fez isso, eu vou fazer. Antes eu perguntei, quem que você mais ama na sua vida? Ela falou, minhas 2 filhas. E eu perguntei, qual a idade? 9 e 13. Eu falei, quando elas tiverem um problema na vida, elas vão lembrar que meu pai fez isso, eu vou fazer. É esse o exemplo que você vai deixar para elas? Não seria melhor você esfriar sua cabeça, voltar, conversar com sua esposa? Se você errou, peça perdão. Se ela errou, perdoe-a. Vamos orar.
Vamos orar a Jesus? Nós estamos aqui sob a proteção de Bezerra de Menezes. Ele falou, meu irmão é espírita, mas eu não sou. Eu falei, mas aqui nós não somos espíritas, somos irmãos. Vamos orar? Nós oramos, choramos mais. E ele foi para casa. Então, às vezes, somos instrumentos. Com um abraço, com um sorriso. Mesmo que a pessoa, no momento, estranhe aquela nossa atitude, igual está dizendo os alemães, eles são assim meio secos, mas depois eles vão pensar. Eles vão pensar, aquele abraço me ajudou. Aquele sorriso tirou uma mágoa do meu coração. Aquele aperto de mão me passou uma energia positiva que eu estava sem naquele momento. Então nós somos instrumentos. Jesus nos faz instrumentos da luz. E nós não podemos perder a oportunidade de sermos. É mais ou menos por aí. Olha, tem muita, mas tem muita mensagem mesmo aqui. Você não tem noção. Aqui está falando, olha, o Marcos também falando que, sinceramente, ninguém resiste a um sorriso sincero, uma gentileza, um abraço. Um pouco, é bem provável que possamos mudar algo. Com certeza a gente muda, não é, Lucas? É verdade. Onde nós nos encontramos, se acendemos a luz do bom humor, da gentileza, do sorriso, do abraço fraterno, nós estaremos sendo luz naquele momento. Basta uma pequena chama de um fósforo para iluminar a escuridão. A escuridão é a ausência da luz. As trevas é a ausência da luz. Quando a luz se faz no coração, momentaneamente escuro pelas trevas do medo, da aflição, da revolta e do desejo de morrer, quando essa luz se acende, a escuridão some. Sejam luzes por onde vocês estiverem. Verdade. Olha só, e seguindo o que você está falando, o Luciano escreveu aqui para os nossos amigos que estão na Europa, Marco, Camila e Fátima, a luz, vocês são pontos de luz na Europa. A sua responsabilidade é acender a luz no coração por onde vocês passarem, acolher sorrindo, mesmo sem dizer uma única palavra, pode elevar e amparar o próximo. A gente tem visto muito isso, né, nessa pandemia, né? Eu estava conversando, você sabe que eu converso muito, eu sou daquelas que liga, que quer saber, eu era daquelas crianças que perguntava o tempo todo, minha mãe não respondia, e eu sou assim até hoje, por isso que eu tenho muita atenção. Então, assim, a gente tem reparado que algumas pessoas têm sido luzes na vida de outras, sim, né? Mas agora, não sei se sempre foi assim, ou se agora nós estamos tendo oportunidade de ver. Né? Também tem isso. Então, é uma responsabilidade, sim, das pessoas que estão fora do seu habitat, porque nós somos todos o quê? Nós já estivemos em outras encarnações, em locais muito diferentes. Então, a nossa responsabilidade, não é, Lucas? Com certeza, é acender pelo menos uma luzinha na vida do outro. E às vezes a gente acha que está fora, e na verdade está onde deveríamos estar mesmo, né? Para ser luz para os caminhos. É verdade, é verdade. Como é que está o nosso tempo aí para a gente fazer? Eu não quero nem olhar para o relógio, porque como é o penúltimo dia, eu não quero nem olhar. E é uma coisa, né? A gente que é seguidora dos exemplos de Kardec e de Chico, olhar para o relógio é uma coisa muito séria. Então, olha só, vamos tocar uma musiquinha para a gente alegrar o coração das pessoas? Qual que é o tempo aí de encerramento? Para mim, eu vou me organizar aqui. Não, já está quase acabando. A gente vai tocar uma musiquinha, vai falar um pouco e depois eu vou chamar o seu Leal para fazer a prece. Eu posso fechar aqui, então, o meu lado aqui? Pode. Então, só está faltando só duas telinhas aqui. A gente vai trazer uma colocação do Emmanuel que fala o seguinte: nas piores situações em que nos sintamos, consideremos que Deus, cujo amor infinito nos sustentou até ontem, embora os nossos erros, em nos assinalando os propósitos de regeneração e melhoria,
Ele nos sustentará até hoje. Lembremos sempre do Cristo e permitamos que o Cristo faça parte da nossa vida. Quando a ideia de suicídio, porventura, surgir na cabeça de alguém, do ente querido nosso, sejamos luz para esse ente querido, para esse amigo. E se foi nós, busquemos a luz do Cristo para nos sustentar. Porque suicidar não vale a pena. Nas piores dificuldades, lembremos que Jesus estará conosco. Não vos aflijais, eu venci o mundo, né? E a gente encerra a nossa participação com aquela prece da Meimei. Pelas mãos mediúnicas do nosso conterrâneo amigo Chico Xavier. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Confia sempre. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa. E tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são aqueles que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha. Luta e segue. Aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amafanhe o coração, te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou mesmo ameaçando-te com a morte. Mas não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Se você precisar, peça ajuda. Falar é a melhor prevenção. Falar é a melhor solução. Não se mate. Sempre haverá uma luz. Muita paz, muita luz, uma gratidão a todos vocês pela oportunidade de estarmos juntos nessa tarde de quarta-feira. Nós que agradecemos mais esse dia maravilhoso. Depois eu vou deixar na minha transmissão dos meus amigos, vou pedir a Maria Helena que ela coloque também na transmissão os dias, o dia do domingo no Facebook, os horários, a página do Lucas, porque esse pessoal ele sempre tem tempo para a gente. E olha que eu dou trabalho, hein? Eu também dou trabalho. Aqui, olha, o Marco está falando que a luz dele estava se apagando e reacendeu depois que encontrou esse grupo. Não é verdade não, porque você tem luz própria, a gente sempre acha, né, que o outro ajuda, mas tem um microfone aí ligado que eu não sei de quem é. Açucena? Aqui. Cadê nós aqui? Não pode. Direitinho, vem cá. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, olha, a Niete, já até perdi aqui. Um momento. Nunca podemos esquecer que em todos os lugares tem protetores e o Mestre Jesus cuida de todos. Oremos. É verdade, não é? Então, mais uma... Eu estou emocionada também aqui, porque tem muita mensagem, muita coisa bonita, eu vou passar depois, mas são comentários, não são perguntas, comentários, todos, cada um falando, muita gente mesmo, todo mundo comentando sobre as coisas que a gente falou, que você falou muito bem, com muita propriedade. Eu fiz questão de chamá-lo por isso, porque eu sabia que era necessário, era muito importante que a gente fechasse esses 2 dias com esse aprendizado, tanto do John na semana passada, tanto hoje com você, e semana que vem falando sobre o culto das 9 horas. E nossos queridos amigos que estão fora do Brasil vão poder, eu vou direcioná-los, depois entre em contato comigo, que eu vou direcioná-los para uma oração de manhã do nosso amigo que se virá na semana que vem.
E também as nossas palestras de quartas-feiras, elas terão outro dia e vai ter um dia fixo. A direção da casa já está conversando sobre isso. Eles vão encontrar uma maneira da gente ter essas pessoas maravilhosas de Pedro Leopoldo, de Araxá, de Sacramento, de Uberaba, sempre conosco. Porque é claro que aqui a gente tem gente muito bem preparada, não temos dúvida disso, mas é porque esse algo a mais que eles conviveram, eu sempre falo isso, né? Mas é verdade, eles não ouviram nem leram sobre Chico Xavier, eles estiveram com ele. Então, como o John fala sempre, não é? A responsabilidade deles é maior um pouco. Então, e eles passam, eles estão sempre com esse sorriso lindo no rosto e sempre nos estendendo a mão. Por isso que eu faço questão de todo ano estar sempre perto dessas pessoas. Às vezes mais de uma vez por ano. E eu já falei que quando acabar essa pandemia, eu vou pegar minha mochilinha, vou trabalhar, graças a Deus eu só trabalho 3 vezes na semana, então o resto eu vou ficar fazendo um intensivão e trazendo essas coisas maravilhosas para nossas crianças. Isso. Legal. Então, agora eu vou chamar o seu Leal, nosso irmão querido Leal, para poder fazer a nossa prece final. Podem deixar os comentários aqui de vocês. Tá me ouvindo? Alô? Só um momentinho aqui, seu Leal, que eu estou lhe procurando aqui. Tem que tirar isso? Para colar no cabelo. Amaldo Leal, cadê ele? Achei. Seu Leal. Alô, tá me ouvindo? Tô. Só um momentinho que eu vou... Tá, quando eu puder começar, você avisa. Ele tá... Sim, liga a sua câmera está desligada, eu não consigo destacar o senhor. Pode ligar a sua câmera. Liguei. Fala bem, pera que eu não podia escrever. Um momentinho só. Mas eu escrevi para escutar. Então, agora é aquele momento da gente fazer também a nossa fluidificação das nossas águas. Pode falar, seu Leal. Vamos todos levar o pensamento a Deus, nosso Pai maior, Criador, ao Mestre Jesus. Como sempre temos que fazer a nossa obrigação, primeiro, numa gratidão eterna dos nossos corações, por essa oportunidade maravilhosa de participarmos desse banquete de luz que nos foi oferecido através dessa live, com tanto esclarecimento, e pedindo a Deus, nosso Pai, que nós nunca esqueçamos dessas palavras, desses ensinamentos, são fundamentais, principalmente no nosso socorro aos nossos irmãos mais necessitados. Pedimos a Deus nesse momento, por todo o nosso planeta, pelas pessoas que sofrem, pelas pessoas que foram vítimas dessa pandemia. Sabemos, Senhor, sabemos que tudo está no seu controle, que tudo é necessário, porque se não houver a queda, não nos levantamos mais fortalecidos. Tudo isso, Senhor, nós sabemos. Também sabemos que sempre será feita a sua vontade e não a nossa. Pedimos, Senhor, que ilumine o coração e a mente dos dirigentes de todos os povos do planeta, para que tenhamos uma humanidade que viva mais em igualdade, em harmonia, que seja espalhado pelos todos os cantos do planeta, pensamento de amor, para que a luz do planeta se torne mais clara e assim podemos facilitar o trabalho dos nossos mentores que nos dirigem e que vai dirigindo o planeta para o destino da transformação que nós teremos que passar. Pedimos, Senhor, nesse momento, por todos os nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas creches, nos asilos, nos orfanatos, nos presídios, que tudo receba misericórdia do Divino Mestre, que é o nosso irmão, nosso amigo, nosso médico eterno, nosso exemplo.
É o Cristo Jesus que veio para nos amparar, para nos apoiar e para nos guiar sempre. Seguimos esses exemplos. Pedimos também, Senhor, neste momento, que venha dos laboratórios divinos, da espiritualidade, o remédio para, seja acrescentado nessa área, para que nossa necessidade, seja ela física, espiritual, moral, encontremos o remédio nessa água para a nossa vida. Pedimos ao Pai que continuemos levando esse ensinamento, essa luz, e que todos os nossos irmãos que nesse momento estão ouvindo essa prece, eleve seus pensamentos nesse momento aos nossos irmãos que partiram com essa pandemia, para que eles se encontrem na casa do Pai, reflitam o que foi feito, o que foi aproveitado dessa nossa existência e continue o seu caminho evolutivo. Pedimos, Pai, que todos que estão ouvindo sejam protegidos eternamente, que não esqueçamos nunca de tudo que nós ouvimos hoje, que é muito importante para a nossa caminhada, para a nossa evolução. Pedimos sempre, Senhor, que amemos o próximo como a nós mesmos e coloquemos a felicidade do nosso próximo acima da nossa, que nos dedicamos todo o tempo que nós temos aqui na Terra para espalhar essa maravilhosa obra de amor ao próximo. Obrigado, Deus Pai, obrigado, Jesus, e obrigado também ao Bezerra de Menezes, mentor dessa nossa casa, com toda a sua equipe de trabalhador do espaço, que esteja sempre nos protegendo, nos olhando e nos guiando. Obrigado, Pai, esteja conosco agora e para sempre, graças a Deus. Essa palavra, nossa irmã Valéria, está com a reunião de hoje. Obrigado. Glória e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Lucas, muito obrigada. Todos nós. Podem ligar os microfones, vocês. Vamos né, dar aquele abraço virtual, maravilhoso. Aquele abraço. Mais uma tarde de luz. Muito obrigada, seu Leal. Muito obrigada, Lucas. Você pode, Lucas, tocar uma musiquinha pra gente? Obrigada. Valéria, você me permite falar uma coisa rapidinho? Me dá licença. Sim. Pode falar. Quem é que quer falar? É Camila. Sou eu. Oi, Camila. Eu estou muito emocionada. Muito mesmo. Porque Camila, você veio através de quem? da Marisa. Bem, Que ótimo. eu participo do grupo com ela. Sim, e com o sim, Luciano eu e sei. com os demais. Eu sei. Lucas, minha família é toda de Pedro Leopoldo. Família por parte de mãe. E a fazenda da minha avó era quase a divisa da fazenda do meu. E assim que eu for para o Brasil, né, visitar todo mundo, eu queria muito te conhecer pessoalmente, porque a sua palestra tocou demais no meu coração hoje. Eu não estou conseguindo falar. Desculpa. Olha, Camila, quando você vier para cá, eu vou te levar na casa desse povo todo. Venha com tempo, que a gente vai tomar café na casa de todos eles. Eu estou falando que é verdade Quando mesmo. vocês forem a Pedro Leopoldo, o convite Sim. vai ser meu para comer um feijão tropeiro na casa da minha família. Olha. Pena que os outros não estão aqui, mas eles vão ouvir, porque todos eles de lá, eles escutam a nossa palestra depois. Então, o seu recado vai ser atendido, não é, Lucas? Abre o seu microfone, Lucas. Estamos aí, né, Camila? Coisa Lucas, linda. a gente não está te ouvindo. Está fechado seu microfone. Saiu aí? Agora sim. Agora eu que estou me refazendo aqui, emocionado com a Camila. Camila, Deus que te abençoe, querida. Jesus que te ilumine, viu? Fortaleça seu coração. Você sempre terá um irmão aqui, viu? Sempre terá um amigo. E eu quero sim te dar um abraço, receber esse carinho que você tem para com a gente aí. Eu que aprendi muito aqui hoje. Aprendi muito com você. Deus que te ilumine, fortaleça seu coração. Todos nós. E se precisar de qualquer coisa aqui na França, também pode contar comigo, tá? Um abraço.
Olha, Camila, olha só, a gente não é do acaso, né? A gente não acredita no acaso. Eu trabalho com francesas e você é parecidíssima com a francesa que trabalha comigo. É tudo junto. Como diz o nosso palestrante da semana que vem, nós estamos assim, essa pandemia, ainda bem que a gente está pensando assim, nós estamos com uma responsabilidade muito grande de fazer com que a doutrina chegue em vários pontos, né? Isso é maravilhoso, porque a gente conseguiu, através do virtual, que infelizmente tem gente que não compreende a importância do virtual que veio para ficar. Então, a gente pode chegar a Pedro Leopoldo, ao Rio de Janeiro, a São Paulo, a Paris, a França, a Alemanha, a várias cidades, a Portugal, tanta gente. Então, isso veio para sempre. Então, isso está escrito lá no nosso lar. Nós demoramos tanto para compreender a tecnologia, né? Mas, infelizmente, ainda bem que nós compreendemos, né? Não vamos falar de quem ainda não compreendeu. Vamos falar do que nós compreendemos. Que Jesus abençoe a todos. É por isso que, como bom mineiro, eu não sou mineira, mas o meu coração também é mineiro, eu não posso ficar olhando o relógio, porque não tem como, né? Se Chico estivesse aqui, o que ele faria? Ele falaria assim, Valéria, está na hora de acabar? Ou ele falaria igual ele falou com o nosso irmão Luiz, espera aí que eu vou te atender. E o irmão Luiz até dormiu lá, mas ele foi atendido. Então, eu acho que é isso que a gente... Pode falar, quem está falando? Eu não estou vendo. Oi, sou eu, Marisa. Valéria, a nossa querida Camila, depois eu peço para a Camila deixar o contato dela, que ela já deixou. Ela já deixou. Isso, pega o contato e a conversa com ela, passa o nome dela para o Lucas, tá bom? Eu peço a vocês, pela nossa querida Camila. E, Lucas, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. As vozes ecoaram, foram longe. Uma voz abençoada, que Deus te abençoe. Eu vou ter que sair porque eu tenho que entrar numa outra sala daqui a pouco, mas eu deixo um abraço para todos vocês. Muito obrigada. Lucas, Deus te abençoe. Obrigada. Olha, muito obrigada mesmo, Marisa. Fica com Deus. E eu também já anotei aqui seu contato. Pode deixar a gente se falar. E hoje eu também estarei em São Paulo, na casa da Marcela, que é uma casa de psicografia, e eu farei o evangelho e comentarei o evangelho na casa da Marcela. A casa da Marcela está com um trabalho virtual de psicografia e hoje será meu primeiro dia comentando o evangelho lá. Ô, Valéria, por favor, pega meu telefone e passa esse link para mim, por favor. Eu vou passar. Obrigada, gente. Boa noite a todos. Boa noite. O seu nome está no contato da Maria Helena. Mas eu vou pegar o seu contato. Até amanhã, Marisa. Bom trabalho para você. Posso fazer uma pequena colocação rapidinho? Pode ser. É uma necessidade que nós percebemos aqui. A gente estava conversando enquanto o nosso querido Lucas estava fazendo a fala dele. E houve, assim, 3 ou 4 que pensaram da mesma forma. Olha a sintonia. A gente não sabe qual a estrutura, né? Qual a sistematicidade do PEBEM daqui para frente. Mas existe, que remotamente, alguma possibilidade desse projeto se prolongar por mais algum tempo à frente? Olha, na semana que vem nós estaremos aqui. A gente vai... Eu não sou... As pessoas até pensam que eu sou da direção, mas eu não sou da direção. Todo mundo aqui, a maioria sabe que eu não sou da direção. Então, eu já tenho conversado bastante. Eles chegaram à conclusão. Por quê? Nós começamos, esse projeto começou porque estávamos todos em casa. Estávamos todos em casa. Então, como eu sou caravaneira, eu sou evangelizadora da casa, mas aqui tem um monte de pessoas que são da nossa caravana. Então, eu quis trazer, sugerir, eu sonhei com esse projeto, conversei primeiro com o John, que esteve aqui na semana passada, depois eu conversei com a nossa vice-presidente, ela achou excelente, levou para a diretoria e nós estamos fazendo. Acontece que as pessoas estão voltando ao trabalho, muitas pessoas que estavam em casa já não estão mais,
E a nossa ideia é que continue, mas continue no horário que possa até ser fixo. Mas quarta-feira não vai ser, a gente já sabe que não dá para continuar, porque tem trabalho em outras casas espíritas, mas a gente está preocupado principalmente com as pessoas de fora do Brasil, porque esse horário de 4 horas é 9 horas na Alemanha, Paris também é mais ou menos essa hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Inglaterra Então, assim, também, mas nós não temos dúvida, e vocês falando assim, é muito importante, porque a gente precisa também saber que nós também estamos sendo luzes na vida de todo mundo. Nós estamos saindo toda quarta-feira, tem algumas pessoas que falam comigo, que falam assim, nossa, essa quarta-feira foi ótima, foi maravilhosa. Aí eu falo assim, é porque da semana que vem você vai falar a mesma coisa. Por quê? Porque são pessoas diferentes, né? A gente aqui está reunindo pessoas totalmente diferentes uma das outras, mas falando do Cristo, falando da doutrina de Jesus, falando, como o John fala, humanizando o nosso Cristo. Então, é claro que a gente vai levar em consideração o que você está falando. Eu acredito que a gente vai ter um outro dia, que deve ser no domingo à tarde, porque a gente tem o chá fraterno, já foi conversado isso com algumas pessoas que estão responsáveis pela direção. Mas nós vamos conversar mais. Eu creio que se a gente tiver pelo menos 1 ou 2 vezes por mês, já vai nos ajudar bastante e não vai... mesmo você está ali e a palestra, o virtual vai ficar. Então, por exemplo, hoje, é claro que a gente vai precisar escutar essa palestra outras vezes. Então, está lá na nossa página, curtam a nossa página e não se preocupe, Luciano, que todos tem vários diretores aqui, eu estou vendo todo mundo concordar com você, a gente vai conversar e semana que vem estaremos aqui, se Deus quiser. Fiquem com Deus, que Jesus Valéria, abençoando. Alguém da direção quer falar alguma coisa? Valéria, é o Marcos falando. Posso fazer um comentário rápido? Pode. Vamos lá. Deixa eu te achar aqui para poder te destacar. Obrigado. Não precisa me Eu vou pedir até a Sucena, geralmente a gente faz uma edição aqui, mas foi tudo tão bacana hoje que eu não vou nem vou pedir para ela tirar as nossas falas. Pode falar. O que eu queria comentar com todos vocês é o que eu já coloquei aqui no chat da reunião de hoje. Eu andei já por algumas casas espíritas aqui na Alemanha, não foi uma em Düsseldorf, outra em Colônia, e me decepcionei bastante com o que eu encontrei por aqui. Eu já tinha falado numa conversa privada com você, Valéria, que eu estava como aquele cara que está caminhando pelo deserto, louco por água, louco por um pouquinho de sombra. Eu aqui encontrei tudo o que eu precisava. Mais do que água e sombra, eu sempre considero que o amor é uma planta. E essa planta precisa ser regada. E aqui encontrei a água do amor, encontrei uma sintonia fantástica. Eu me sinto novamente fortalecido para seguir adiante. Então, para nós que vivemos na Europa, como a Camila, parece que tem uma outra pessoa também, é bastante difícil a gente encontrar esse tipo de sintonia, esse tipo de humildade que vocês têm, essa simplicidade maravilhosa. Isso alimenta a alma, isso alimenta o coração da gente. A gente fala assim, puxa, eu estou todo arrepiado aqui, quase querendo chorar. Desculpa, mas o que eu quero dizer assim, o trabalho que você de alguma maneira organizou, Valéria, eu não quero alimentar o teu orgulho com isso, e de nenhum diretor aqui do Pai Bem, mas é algo maravilhoso. É algo maravilhoso, porque a gente com esse trabalho, vocês com esse trabalho, vocês estão simplesmente comprovando que não existem fronteiras para o amor. Não existe fronteira para o amor. E não estamos falando de espiritismo, nós estamos falando de amor. Jesus não vem nos ensinar espiritismo, Jesus vem nos ensinar o que é o amor. E é o que nós estamos fazendo aqui. Então, muito obrigado. Eu queria realmente poder continuar com vocês. Esse pedido do Luciano, para mim, eu também faço assim com um pouco de desespero até, né? Porque é muito bom, tá? Então, assim,
Se a gente puder, de alguma maneira, conseguir manter essa sintonia de amor, é muito importante para nós, mas também é importante para onde estamos, né? Nas cidades, nos países onde estamos, porque temos que fazer a nossa parte, temos que ser os multiplicadores também, né? Mas é justamente para que essa planta do amor que existe aqui dentro do nosso coração, da nossa alma, não seque. É super importante. Então, muito obrigado, Valério, muito obrigado a todos vocês. Marcos, só um minutinho, me perdoe a fala. Desde o final de abril, um grupo de 4, 5 amigos e confrades e confreiras se reuniram para que os estudos não oferecessem ao longo da quarentena, que a gente não tinha ideia de quanto tempo iria demandar. Hoje esse grupo existe desde efetivamente a partir de março e nós nos reuníamos diariamente às 16 horas. A convite da Marisa, o grupo se cotizou e chegou à conclusão que não seria um desperdício do grupo, um grupo pequeno, mas que nós não participássemos do Foi Bem. Isso tem 5 semanas, no máximo um mês. Então, esse grupo é tão consolidado, tão unido entre si, tanto que o nome dele é Alegria de Florescer. Nós estamos florescendo na pandemia. Nós estamos desabrochando o que nós temos de melhor dentro de nós. E isso é uma coisa tão simples de ser feita, né? No conforto da nossa casa, do nosso escritório, da nossa cozinha, né, Lucas? É troca, é amparo, é ostentação. O caminho para chegar a Deus, meu querido, passa pelo próximo. Se não fosse assim, Jesus teria vindo aqui, entre nós. Verdade. Isso aí. Obrigado. Verdade. Amandina, você quer falar alguma coisa? Não ia cantar? Não, eu estou aqui só com muita reflexão. Tá? Muita reflexão mesmo. Muita coisa maravilhosa. Obrigada. Então, gente, mais alguém quer falar alguma coisa? Hoje nós estamos totalmente fora, mas é aquele fora que não tem como, né? O que a gente vai fazer? A gente vai dizer que está na hora de terminar? Que Jesus abençoe a todos mais uma vez. Fiquem com Deus. Camila, eu já anotei o seu telefone aqui. Está tudo certinho, a gente se encontra. E eu agora vou me preparar, vou pensar em todos vocês quando eu estiver lá na casa da Marcela, se Deus quiser, mais tarde. E hoje, eu e mais duas que estão aqui, nós estamos fazendo também, Luciano, todos os dias, o encontro das vibrações do planeta. Então, a gente está num grupo. Às quintas-feiras, eu sou a palestrante desse grupo de oração, que também é pequeno, mas a gente ora, né? Eu sou daquelas que tem o caderninho de oração e uma vez nas orações da Valéria para sempre. Da mesma forma que eu peço ajuda a todos, eu também tenho lá o meu caderninho, que quando eu vejo Chico, Divaldo, quando eu falo... A primeira vez que eu vi o Divaldo falando que ele tinha um caderninho, eu falei, me identifiquei. A gente tem o nosso caderninho também. Então, vocês, com certeza, além de estar com as orações na nossa casa, no nosso posto de assistência, vocês estão para sempre conosco em nossos corações. Que Jesus Valéria, só um minutinho. Pode falar, Zenite, deixa eu destacar. Amada. Não, só para falar, assim, retificar, né? Que a questão do horário que você estava falando está tudo muito sob controle. Por quê? Porque a palestra, o trabalho em si terminou no horário, né? E a gente teve essas contribuições muito válidas, né? Fatos emocionantes a esses nossos irmãos da Europa. Então, está tudo dentro de um contexto. A gente só tem que agradecer, sim. Como você falou, coisas para serem avaliadas, né? A gente realmente estamos num momento diferencial, mas tudo pode ser repensado. Então, eu quero agradecer principalmente ao Marcos, né, da Alemanha, que a gente indiretamente conhece, e também ao Luciano, né, Luciano, que contribuiu. E a gente está aqui para continuar. Como o Marcos falou, é a questão do amor, né? O amor que une as pessoas. Então, a gente só tem que agradecer. Eu quero mais agradecer isso. E se pudesse, né, acho que agora o tempo já está sob o limite, a gente poder ver a música que eu fiquei esperando. E depois, se você puder pegar com o palestrante, a historinha de Bezerra, que ele ficou de me repassar, eu vou ficar aguardando. Beijo a todos, muito grata.
pela participação de todos. Lucas, você tem condição de cantar para a gente? Vou pedir ao doutor Bezerra para dar uma força aqui. Isso, porque hoje foi muita emoção, né? Muita emoção. Essa música, inclusive, que eu vou cantar, na verdade, a música já existe, aquela música Aleluia, que no dia que eu contei esse caso do moço que chegou lá com a tentativa de autoextermínio, eu cheguei em casa e coloquei essa letra em cima da música Aleluia. A gente vai trazer aqui para apreciação dos irmãos, que a letra tem muito a ver com o que eu passei na noite lá com o rapaz que queria suicidar. Posso cantar? Pode. Com certeza. Quando a tristeza te envolver e o mundo te fizer chorar, acredite, tudo tem uma solução. A nossa vida é assim, momentos duros de vencer, mas o Cristo é conosco, aleluia, 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 aleluia. Precisamos acreditar no infinito amor de Deus. Ele é tudo, Ele tem a solução. Tudo passa, tudo passará, o sol voltará a brilhar. Confiemos, Cristo é tudo, aleluia, 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 aleluia. Que Jesus abençoe a todos. E agora nós vamos, com certeza, terminar. E a historinha vai ficar para depois. A gente vai se encontrar no domingo, lá no Evangelho no Lar, se Deus quiser. Muito obrigada. Fiquem com Deus. A Sucena pode desligar. Fiquem com Deus. Paz e luz a todos. Paz e luz. Paz e luz. A gente conversa depois, Lucas. Obrigada. Obrigada. Lucas Azevedo. Obrigada. Paz e luz.